Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas do meu Brasil! Eu me chamo Martim, sou professor e plantonista de matemática do curso Anglo e vamos para a questão 89, uma questão de transformação de gráficos. Ele dá para a gente o gráfico de uma função f real, que dá uma lei de formação exponencial com número de Euler, um negócio estranho. Ainda bem que ele deu o gráfico para a gente, eu não saberia fazer isso na mão, não sei vocês. E ele dá pra gente a função g, que foi obtida por meio de uma translação vertical e uma translação horizontal sobre o gráfico da função f. E ele pede pra gente, analisando o gráfico da função original e da função transformada, da função transladada, o que aconteceu com a lei de formação dessa nossa função. Então, aqui a gente vai ter que trabalhar com transformação de função. E primeiro ponto, percebam que aqui, no gráfico da função f, essa função oscilava em torno do zero, certo? E perceba que essa função aqui, ela está oscilando em torno do 1. Essa função, portanto, para todo valor antes era zero ou alguma coisa diferente. Agora, na função transladada, todo valor é 1 ou uma coisa diferente maior do que 1. Perceba então que o nosso parâmetro agora mudou. A gente agora tem como valor mínimo da nossa função o 1. E, portanto, a gente somou 1 nessa bagaça. O 1 ele vai acontecer justamente para a gente transladar para cima. É como se você pegasse todos os valores da sua função e você somasse uma unidade ao resultado dessa brincadeira, certo? Portanto, o item A e o item C eles já são descartados aqui. Estou fazendo questão como se eu estivesse fazendo um simulado junto com vocês, ok? E agora, talvez a parte mais difícil, que era a gente entender o que aconteceu para essa função ter andado para a direita. Andado é uma palavra muito forte, né? Mas ter transladado para a direita. Cara, eu preciso falar com vocês uma coisa. Funções são máquinas. São como se fossem máquinas de moer cana. São como se fossem air fryers. São como se fossem sanduicheiras. Elas foram programadas para fazer uma coisa muito específica e elas vão fazer as mesmas coisas quando você entrega para elas as mesmas coisas, ok? O que isso quer dizer? Porque parece um papo muito filosófico. Quer dizer que, por exemplo, se você tem a sua função e você entrega 2 para ela, ela vai retornar um valor. Se você entrega para a função 3, ela vai entregar um valor também. Agora, se você pega o seu valor antes de colocar na função e mexe nele, ele não é mais 2. Ele é alguma coisa diferente. Se você coloca essa coisa diferente dentro da função, ela vai raciocinar, eu recebi um troço aqui e eu vou levar esse troço para algum lugar de forma original. Parece muito filosófico, mas vamos ver como na prática isso funciona. Perceba que quando a função entrega um zero, essa função ela retorna 1 como resultado. Então perceba que f de 0 retorna 1. Ou seja, quando o que está dentro do parênteses é 0, essa função vai retornar 1, independente do que aconteça, certo? Perceba que 1 era o valor máximo dessa nossa função aqui, e ele estava acontecendo no x igual a 0, foi por isso que a gente tomou essa conclusão, mas ele agora está acontecendo no x igual a 2. Percebe que a função ela não mudou, no final das contas. A função ela continua a mesma, porque ele diz que não foi uma função nova, foi uma translação. Então o que está acontecendo é que você está causando uma transformação na sua variável, que está fazendo com que a função oscile para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, ela oscilou para a direita, porque você botou um valor menor na nossa função. Deixa eu explicar o motivo disso. Quando você faz uma subtração no teu parênteses, isso quer dizer que o x vai ter que assumir valores maiores para compensar essa subtração. Então, por exemplo, antes o x precisava ser 0 e a função ia retornar um valor de máximo. Agora, para o x retornar máximo, o parênteses precisa ser 0. Como tem um menos 2,
O x, ele não pode ser 0, ele vai ter que ser 2. Ele vai ter que compensar essa subtração. Opa, isso quer dizer que o x vai ter que assumir valores maiores para compensar essa subtração que está acontecendo. Dessa forma, isso gera um deslocamento para a direita, porque é à direita que estão os maiores x's, certo? Eu sei que parece não fazer muito sentido, mas faz a partir do momento que você começa a pensar um pouco mais que funções retornam as mesmas coisas quando recebem as mesmas coisas dentro dos seus parênteses. Dessa forma, o gabarito da nossa questão diz que a função g de x ela é a função f de x menos 2, porque basicamente a gente transladou horizontalmente a nossa função para a direita, mais 1, porque a gente depois elevou, a gente transladou verticalmente em uma casa, uma unidade, a nossa função. Isso vai dar para a gente que a função g ela vai ser igual a e elevado a menos x menos 2 elevado ao quadrado mais 1. Resposta item D. Eu sei que isso é difícil, eu sei que exige prática, mas eu espero que vocês, com o tempo, vocês consigam começar a visualizar um pouco dessa forma. Espero ainda que todos tenham acertado e desejo a todos bons estudos. Tchau, tchau.